Existe algo profundamente errado com a forma como construímos casas hoje. Em pleno século XXI, com tecnologia avançada, materiais industriais e sistemas de aquecimento sofisticados, milhões de residências modernas se tornam inabitáveis poucas horas após uma queda de energia durante o inverno. Tubulações congelam, paredes perdem calor rapidamente e famílias são forçadas a se isolar em um único cômodo, tentando reter calor corporal. Ao mesmo tempo, estruturas de madeira construídas há séculos, sem eletricidade, sem aquecimento central e sem isolamento industrial, permaneceram aquecidas em temperaturas que hoje consideramos letais. Esse não é um argumento teórico. Em meados da década de 1980, pesquisadores analisaram uma cabana histórica construída em 1847 no norte dos Estados Unidos durante uma noite de inverno extremo. A temperatura externa atingia menos 38 graus Fahrenheit, próximo de menos 40 graus Celsius. No interior, com apenas uma pequena fogueira acesa por um curto período, a temperatura se manteve estável em torno de 20 graus Celsius. Não havia espuma isolante, não havia janelas duplas, não havia sistemas mecânicos, apenas madeira, pedra, fogo e conhecimento. Agora compare isso com uma casa moderna, equipada com isolamento de alto desempenho, aquecimento forçado e sistemas que custam dezenas de milhares de dólares. Quando a energia é interrompida por uma tempestade de inverno, essas casas perdem calor de forma acelerada. Em poucas horas, a temperatura interna se aproxima do congelamento. Em menos de um dia, o ambiente se torna perigoso. A casa, que deveria proteger, passa a ameaçar. Isso levanta uma pergunta incômoda. Como construtores medievais, trabalhando apenas com ferramentas manuais, conseguiram criar estruturas que mantinham calor em condições extremas enquanto nossas casas modernas falham? O que eles sabiam que esquecemos? A resposta não está em um único truque ou material específico, está em um sistema completo que respeita a física do calor em vez de tentar dominá-la pela força. A construção moderna parte de um princípio frágil. Acredita que o frio pode ser combatido com energia constante. Fornos ligados o tempo todo, aroquem circulando sem parar, uma dependência total de sistemas ativos. Enquanto a energia flui, tudo parece funcionar. No momento em que ela falha, o colapso começa. As casas modernas não armazenam calor, elas apenas atrasam sua escapa. Estudos mostram que uma residência moderna típica pode perder cerca de meio grau Celsius por hora em uma interrupção moderada. Em frio intenso, essa perda dobra ou triplica. Isso acontece porque paredes leves, feitas de camadas finas de materiais, não têm massa térmica. Elas não acumulam calor. Funcionam como uma barreira temporária, não como um reservatório. A cabana medieval segue a lógica oposta. Ela não depende de fornecimento contínuo. Ela armazena calor, o segura, o libera lentamente. O frio não é combatido com pressa, mas com inércia. Enquanto a temperatura externa despenca rapidamente durante a noite, o interior permanece estável por horas ou até dias, não por magia, mas por física aplicada com precisão. Para entender como isso era possível, é preciso abandonar a ideia de conforto moderno e analisar o problema como os construtores medievais analisavam. O frio não era um incômodo, era um inimigo permanente, e cada decisão de construção era tomada com esse inimigo em mente. Para compreender por que as cabanas medievais resistiam ao frio extremo, é necessário voltar à origem do material principal, a madeira. Diferente do que se imagina hoje, a escolha das árvores não era aleatória. Em regiões como Escandinávia, norte da Rússia e partes da Europa Central, os construtores buscavam árvores que cresciam lentamente em ambientes hostis. Pinheiros e abetos antigos, com 80, 100 anos ou mais, desenvolviam uma densidade que a madeira moderna simplesmente não possui. Essas árvores cresciam sob frio constante, solos pobres e ciclos longos. O resultado era uma madeira pesada, compacta e extremamente estável. Análises modernas mostram anéis de crescimento tão estreitos que dezenas deles cabem em um único centímetro. Essa densidade não era apenas estrutural, ela era térmica. Quanto maior a massa, maior a capacidade de absorver, armazenar e liberar calor ao longo do tempo. Uma única tora dessas podia pesar quase o dobro de uma tora moderna do mesmo tamanho.
Esse peso extra não era desperdício, era energia térmica em potencial incorporada às paredes da casa. Cada parede funcionava como um grande reservatório de calor, absorvendo a energia do fogo durante o dia e devolvendo lentamente esse calor durante a noite, quando as temperaturas externas despencavam. Mas madeira densa sozinha não resolve o problema. Se o ar frio consegue atravessar frestas, todo esse calor armazenado se perde rapidamente. Por isso, o verdadeiro salto tecnológico das cabanas medievais estava na forma como as toras eram encaixadas. O método conhecido hoje como encaixe entalhado preciso exigia que cada tora fosse moldada manualmente para se ajustar perfeitamente à anterior. Não havia espaço para improviso. Esse processo era lento. Uma única parede podia levar semanas para ser finalizada. Cada encaixe era testado, ajustado e refinado até que o contato entre as peças fosse quase total. O objetivo era simples e implacável: impedir qualquer passagem de ar. Sem vento, o calor permanece. Com vento, nenhuma massa térmica é suficiente. O detalhe mais inteligente desse sistema é que ele melhorava com o tempo. À medida que a madeira secava naturalmente ao longo dos primeiros anos, as toras se acomodavam sob o próprio peso. Os encaixes eram projetados para se fecharem ainda mais conforme a madeira encolhia. Pequenas folgas iniciais desapareciam, a estrutura se tornava progressivamente mais estanque. Para selar os poucos espaços restantes, os construtores utilizavam uma combinação de musgo, argila e fibras naturais. O musgo não era escolhido por tradição ou superstição. Sua estrutura microscópica cria milhões de boções de ar quando seco, funcionando como um isolante natural extremamente eficiente. Além disso, sua acidez impede o apodrecimento e afasta insetos. A argila criava uma selação contra o ar, enquanto as fibras atuavam como reforço estrutural, mantendo o conjunto coeso mesmo com as variações sazonais. Diferente dos selantes modernos, esse material respirava, permitiria a saída de vapor de umidade sem permitir a entrada de ar frio. Isso evitava condensação interna e preservava a madeira por décadas. O resultado era uma envoltória térmica quase perfeita, mais estanque do que muitas casas modernas certificadas. O frio externo podia pressionar, mas não invadir, e quando combinado com paredes espessas, esse sistema criava um atraso térmico significativo. O frio simplesmente levava horas para atravessar a parede. Quando chegava, o calor já havia sido reposto. Mesmo com paredes densas e perfeitamente vedadas, o calor precisa ser gerado e distribuído de forma inteligente. É aqui que a construção medieval se distancia completamente da lógica moderna. O centro térmico da cabana não era uma lareira comum. Era um sistema projetado para armazenar energia, não para desperdiçá-la. O chamado aquecedor de alvenaria era o coração da casa, tanto física quanto funcionalmente. Ao contrário das lareiras abertas, que sugam grandes volumes de ar aquecido e o lançam para fora pela chaminé, o aquecedor de alvenaria trabalhava com combustão rápida e extremamente quente. O fogo não ficava aceso o dia inteiro, era alimentado por um curto período, 1 ou 2 vezes ao dia, com madeira seca e fina. O objetivo não era manter chamas visíveis, mas carregar uma enorme massa de pedra ou tijolo com calor. O caminho da fumaça não era direto. Os gases quentes percorriam um labirinto interno de canais antes de sair pela chaminé. Durante esse trajeto, transferiam quase toda a sua energia térmica para a estrutura. Quando finalmente deixavam o sistema, já estavam frios. O calor permanecia aprisionado em toneladas de alvenaria. Essa massa aquecida irradiava calor de forma lenta, constante e silenciosa por 12 a 24 horas. Não aquecia o ar de forma desigual. Aquecia superfícies, corpos, objetos. O piso, as paredes, as camas e os bancos absorviam essa radiação e se tornavam fontes secundárias de calor. O ambiente inteiro entrava em equilíbrio térmico. Esse tipo de aquecimento é profundamente diferente do ar forçado moderno. Não há correntes de ar quente subindo e frio descendo.
Não há tetos superaquecidos e pisos gelados. O corpo humano percebe esse calor como mais confortável, mesmo em temperaturas mais baixas, porque a perda de calor por radiação é reduzida. A posição do aquecedor dentro da cabana também era estratégica. Ele ficava no centro da planta, frequentemente formando uma parede compartilhada entre diferentes espaços. Um dos lados aquecia a área de convivência, outro irradiava calor para o espaço de dormir. Em muitos casos, as camas eram construídas diretamente ao lado ou sobre a estrutura aquecida. Dormir encostado em pedra morna fazia parte da lógica térmica. Essas cabanas não tinham espaços amplos e abertos. Os ambientes eram compactos, com tetos baixos. Isso não era limitação técnica, era decisão consciente. O calor radiante funciona melhor quando as superfícies aquecidas estão próximas das pessoas. Menos volume de ar para aquecer significa menos energia desperdiçada. Outro detalhe ignorado pela construção moderna é a zoneação térmica. Nem todos os espaços precisavam estar à mesma temperatura. A área principal permanecia mais quente. Os dormitórios eram mantidos um pouco mais frios, compensados por cobertores pesados. Áreas de armazenamento ficavam ainda mais frias. Essa variação reduzia drasticamente a carga térmica total da estrutura. Mesmo quando o fogo não era aceso por 1 ou 2 dias, a combinação de massa térmica nas paredes e no aquecedor mantinha a cabana acima do congelamento. O calor acumulado não desaparecia rapidamente. Ele se dissipava lentamente, resistindo ao frio externo por inércia térmica. O sistema inteiro era passivo. Não dependia de energia contínua, motores ou controles. Se o fogo apagasse, a casa não falhava imediatamente. Ela continuava protegendo. Essa resiliência não era um benefício secundário, era o objetivo central do projeto. Quando todos esses elementos se unem, surge um sistema completo e coerente, algo que a construção moderna raramente busca. Fundação elevada afasta o frio do solo. Pisos espessos acumulam calor. Paredes maciças armazenam energia. Encaixes vedam o ar. Nada funciona isolado. Tudo coopera silenciosamente de forma contínua e previsível sempre. Esse modelo não depende de tecnologia avançada, depende de entendimento. Ele aceita variações térmicas e trabalha com elas. Enquanto casas modernas lutam contra a física, a cabana medieval a utiliza. O calor não é produzido sem parar. Ele é capturado, guardado e liberado lentamente por horas, mesmo sob frio extremo. Com o passar dos anos, essas estruturas se tornam ainda mais eficientes. A madeira termina de secar no lugar. As junções se fecham. O ar encontra menos caminhos. A massa térmica se estabiliza. Diferente das casas modernas, que começam a degradar no dia da entrega e pioram com o tempo, o contraste é claro e mensurável. Uma casa moderna perde calor em horas. Uma cabana bem construída permanece habitável por dias. Sem eletricidade, sem motores, sem sistemas frágeis. Apenas inércia térmica e planejamento. Isso não é nostalgia, é desempenho comprovado, medido repetidamente em ambientes reais de frio extremo intenso atual. A razão pela qual abandonamos esse conhecimento não é técnica, é econômica. Construir assim exige tempo e habilidade. A indústria prioriza velocidade e custo inicial. Energia barata mascarou falhas por décadas. Agora, quando sistemas falham, a fragilidade fica exposta sem misericórdia durante invernos severos e apagões prolongados, cada vez mais. Essas cabanas provam que conforto não depende de consumo constante, depende de armazenar calor e reduzir perdas. Elas foram pensadas para sobreviver, não para impressionar. O resultado são casas resilientes, silenciosas e previsíveis, mesmo sob frio extremo prolongado, quando tudo ao redor falha sem aviso ou suporte externo algum disponível. O que aprendemos aqui não é um convite ao passado, mas um alerta. Ignorar a física tem consequências.
Casas modernas são eficientes apenas enquanto tudo funciona. As antigas eram eficientes porque continuavam funcionando quando tudo dava errado, sem energia, sem assistência, sem margens de erro durante crises reais prolongadas invernais. Hoje, esse conhecimento sobrevive em poucas regiões frias do mundo, não por tradição, mas por necessidade. Quem depende dessas técnicas sabe que funcionam. O frio não perdoa erros. A experiência mantém viva a prática transmitida entre gerações, sem manuais ou promessas vazias, apenas resultados observáveis no inverno real extremo. Aplicar esses princípios hoje é possível e mensurável. Alguns construtores já combinam massa térmica, vedação e aquecimento radiante. Os resultados mostram consumo menor e maior resiliência. Não é moda, nem opinião. São medições repetidas em climas severos, confirmadas por estudos independentes e testes prolongados em campo ao longo dos anos. Quando a energia falha, essas casas continuam cumprindo seu papel básico: proteger vidas. Esse sempre foi o critério central. Eficiência sem resiliência é ilusão. A cabana medieval não prometia conforto absoluto. Prometia sobrevivência confiável em noites longas de frio extremo contínuo, quando decisões corretas fazem toda a diferença para famílias isoladas durante crises. Compreender isso muda a forma como vemos abrigo e segurança. Não se trata de romantizar o passado, mas de reconhecer o que funciona. Obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo foi útil, continue conosco nas próximas investigações sobre construção, frio extremo e decisões que importam no mundo real atual.